Vamos começar mais uma aula de tecnologia farmacêutica e dessa vez tratando de moléculas. Nós vamos seguir três ou quatro vídeos, onde a gente faz uma classificação dos tipos de moléculas. Portanto, essas moléculas são aqui de início, moléculas neutras. Antes de formularmos ou delinearmos, eu gosto dessa palavra de delinear formulações, é conveniente conhecermos os tipos e as classificações dos fármacos usados nos medicamentos. É possível dizer que, genericamente, são usados moléculas do tipo, vamos dizer genericamente aqui, neutras. Neutras, elas não são perfeitamente neutras. B. Ácidos fracos. E, consequentemente, os seus eletrólitos como fracos. Tá? E C, bases fracas. E, consequentemente, os seus eletrólitos fracos. E D, sais iônicos E nesse caso aqui nós teríamos eletrólitos fortes. Eletrólitos fortes. Ok, o que vamos fazer nesses três vídeos seguintes é exemplificar os tipos de moléculas e algumas de suas propriedades por vídeo, aumentando a compreensão das moléculas em função da formulação. O trabalho de definição estrutural das moléculas possui bases experimentais espectroscópicas, entre outras, e convenções fortes de maneira a ser a melhor expressão delas hoje. Eu tive a oportunidade de participar na elaboração ou na definição de um desenho estrutural de molécula, e é extremamente interessante, mas não é o objetivo desse curso. Nós temos que usar e valorizar o que em sua maioria foi feito por químicos e agradecer aos químicos por esse presente que eles nos dão. Nós, para simplificar, nós vamos usar uma definição, uma convenção. Nós temos 1001 convenções feitas no estudo da ciência. E então nós vamos classificar as moléculas ácidas como sendo as moléculas que possuem grupos COOH. E as moléculas básicas como sendo as que possuem grupo amina, de um modo geral. Sendo as moléculas neutras as que não possuem
grupo COOH ou NH. Se possuírem os dois, elas podem ser caracterizadas como anfóteras e, ao mesmo tempo, neutras, porque eles podem se contrabalançar. Então, nós teríamos essa definição de que nós definimos, ou internacionalmente está definido também, como o grupo predominantemente ácido é o grupo carboxílico na química orgânica e o grupo predominantemente básico é a amina. Para melhor compreensão, estão anotadas também as propriedades. Foi anotado aqui as propriedades das substâncias, de maneira que nós temos as propriedades experimentais. Nós temos aqui as propriedades experimentais, isso feita em laboratório, de fato, né? E depois nós temos as propriedades previsíveis. É recente essa classificação de propriedades. Isso é oriundo da química computacional. É recente as publicações, a química computacional já tem algum tempo aí na praça. Então, isso são definidos por programas de química computacional, tipo HyperKing. Eu vou anotar aqui. Opa, tem que mudar para branquinho. Tem que mudar para branquinho. Então, HyperKing, Mopac e Gaussian. Entre outros, Gaussian. Entre outros. Tá? Esses programas fazem as definições de propriedades com base em cálculos da química quântica. Ok, eu selecionei para discutirmos hoje 3 moléculas aqui. O clorofenicol. Bom, deixa eu mudar de cor aqui, senão eu fico perdido. Então, o clorofenicol, que é essa molécula, está anotada aqui, com peso molecular de 323 e 13. O paracetamol, aqui, a molécula, com peso molecular de 151 e 16. Tá? E a dropropesina, com peso molecular de 236 e 31. São 3 moléculas que eu considero neutras. Quem define a neutralidade de uma molécula na verdade, em termos de medida, é o pK. É o pKa, né? Ou o pKb. Mas é o pK da definição de acidez ou basicidade da molécula. Para prepararmos um medicamento na forma de solução farmacêutica, devemos estudar a solubilidade e a estabilidade dos fármacos a formular. E é essa a intenção que nós temos de trabalhar nessa classificação das moléculas. Inicialmente, olhando o clorofenicol, pelos diversos grupos funcionais que geram polaridade, deveria ser esperada maior solubilidade em água, a frio.
eu tenho diversos grupos aqui cuja polaridade é maior, cuja eletronegatividade é maior do que o carbono. Portanto, seriam grupos com possibilidade de formarem pontes de hidrogênio na sua solubilização e, portanto, facilitando, são grupos que facilitam a solubilização. No entanto, analisando uma resultante vetorial, por exemplo, se nós pegarmos grupos com mais eletronegatividade que puxam a molécula nesse sentido, e aqui eu tenho o grupo nitro que puxa a molécula nesse sentido, nós teríamos uma resultante vetorial próxima de zero. Tá? Isso hipoteticamente e sem nenhuma pretensão de fazer o cálculo da resultante vetorial da polaridade do clorofenicol. A polarizabilidade, eu destaquei aqui embaixo, como também uma forma de observar a polaridade da molécula, que na verdade a polarizabilidade é feita como uma resultante da substância colocada entre duas placas com uma diferença, com uma determinada diferença de potencial entre essas duas placas. Tá? E daria aí, hipoteticamente, uma análise da molécula. Não há uma propriedade que se relacione afinadamente ou isoladamente com solubilidade. Se tivesse, estaria fácil. Porque a solubilidade, a gente já viu antes, é uma interação completa e com várias possibilidades de interação intermolecular entre um soluto e um solvente. Tá? Então, todos esses grupos aqui da molécula do paracetamol, eles poderiam interagir com a água, ou com propileno glicol, ou com outro solvente que pudesse ser utilizado na minha formulação. Eu fiz um trabalho de mestrado e a tese está depositada na CAPES, onde eu associo diversas propriedades com um erro de 83% de possibilidade de acertar qual é a solubilidade em água de qualquer molécula. O clorofenicol tem solubilidade de 2,5, a solubilidade está aqui. Ajustando isso daqui, nós teríamos 2,5 gramas por litro ou 0,25%, né? Que são formas mais rotineiras empregadas na indústria ou de expressão de solubilidade. Principalmente a percentual. O clorofenicol possui dificuldade de solubilização para concentrações mais altas, mas é possível fazer colírio e gota otológica em solução. Observando também aqui o log de P, que é um dado experimental, os dados experimentais eles são mais seguros do que os dados previsíveis da química computacional. A química computacional são cálculos matemáticos. O experimental é feito em laboratório com os erros previsíveis de laboratório, que são muito menores do que os erros previsíveis da matemática. O log de P indica que a solubilidade do clorofenicol em octanol é bem maior que
em água. Assim, solventes como propileno glicol, glicerina e polietileno glicol, polietileno glicol normalmente usado em soluções o 300, de 300 a 600, de peso molecular de 300 a 600. Esses solventes são menos polares que a água, são melhores para solubilizar o clorofenicol. Uma molécula neutra, tipo essas três apresentadas aqui, uma molécula neutra não deverá sofrer alteração em formulação de solução e, como tal, ela vai ser absorvida. Então, a interação do fármaco com o solvente em nada muda a estrutura molecular da molécula. Assim, deverão ser formulados com pH coerente com seu pKa, principalmente o principal, o escolhido, e como possuem baixa dissociação, normalmente são formulados com pH ao redor de neutro. Nós fizemos um cálculo anterior para o pH do paracetamol e encontramos um pH em torno de 6, mais ou menos, para ser formulado. E a partir de um pKa que foi de 9,38, né? E nós temos uma polarizabilidade menor, devido ao número de grupos iônicos ser menor na molécula do paracetamol, nós temos também uma polarizabilidade menor. Nós temos ainda, eu citei dois exemplos aqui do clorofenicol palmitato, tá? E o clorofenicol estearato. Os dois, normalmente, esse aqui é usado em suspensão e esse aqui é usado em comprimido. Vou botar só CP. São profármacos por causa do gosto terrível, do gosto do clorofenicol. Aqui estaria a molécula do clorofenicol, né? E esse carbono aqui está citado na literatura como carbono C3. Quem quiser contar, conte. Então, e o clorofenicol M-succinato também é feito como para facilitar a solubilidade do clorofenicol. E o clorofenicol M-succinato, vou escrever aqui. Opa, eu tenho que mudar para branquinho de novo. Clorofenicol M-succinato é usado como injetável endovenoso. A absorção muscular parece, de acordo com os livros de química farmacêutica, parece difícil. Ok, então vamos aqui ao paracetamol. O paracetamol possui paracetamol está aqui. Possui uma solubilidade maior que o clorofenicol em água. Aqui, vamos ver quanto está a solubilidade dele. Vamos diretamente expressar isso aqui. Essa mudança de cor não é assim. A solubilidade dele em água, direto em porcentagem, dá
1,4% a 25 graus. Logicamente, a solubilidade é dependente de temperatura. Tá? Ele é cerca, aqui, vamos fazer, não dá para pintar o preto de preto. Então, vamos assim. A solubilidade em propileno glicol feita no laboratório da UEG é 26% a 60 graus. A 60 graus. E PEG, aqui eu vou representar PEG com polietileno glicol 400. A solubilidade do paracetamol chega a 34%. Ok. E não ocorre recristalização nessas concentrações. Ok, a dropropizina é uma molécula mais estável, não possuindo grupos funcionais mais suscetíveis de hidrólise, como ésteres e amidas. Relembrando aqui, um grupo éster é desse tipo. Tem facilidade, principalmente de acordo com a influência dos grupos R's. Se for mais retirador de elétrons, é mais fácil, aumenta a possibilidade de hidrólise. E os grupos amida, nunca é demais repetir. Eu posso ter um outro R aqui, ou eu posso ter um H. Né? Então, eu tenho aqui, eu tenho que trocar de cor, eu vou usar assim. Nós temos aqui amina, álcool e álcool. Os dois têm podem ter característica anfótera, mas predominantemente as aminas são básicas e os álcoois são ácidos. Portanto, eu tenho uma molécula anfótera, tá? E ao mesmo tempo neutra aqui. E nós temos aqui o grupo benzênico. Deveria ter uma facilidade de mudança de cor para caracterizar isso. E esse grupo benzênico, ele é um grupo hidrofóbico. Portanto, é o grupo que vai trazer dificuldade de solubilização vai trazer o aumento de solubilização desculpa. Eu vou fazer um comentário aqui, terminando. O aumento de temperatura em função, se existir uma certa hidrofobicidade das moléculas em relação a... Se a molécula tiver hidrofobicidade, como essas três têm hidrofobicidade, a temperatura, o aumento da temperatura vai aumentar o movimento das moléculas e vai aumentar a possibilidade de formação de pontes de hidrogênio. As três possuem possibilidades de formação de pontes de hidrogênio. Hoje também a literatura já traz os hidrogênios que podem ser formadores de ponte
de hidrogênio. Isso também é a partir da química computacional. Por hoje é só. Eu ofereço este vídeo à minha cachorrinha, Wendy, que se foi. Ela participou do último, de um dos vídeos, atrapalhando, mas fazia parte da vida da casa também, e muito bem. Muito obrigado, até o próximo.